O que acontece quando um raio atinge um avião? Imagine-se no seguinte cenário. Você tem uma viagem de avião marcada, chega ao aeroporto e aguarda pelo embarque. Lá fora, o tempo se fecha cada vez mais, e ainda assim, sua viagem é inadiável. O número de raios e relâmpagos começa a aumentar, e as chances de um deles atingir seu avião também. E aí, você embarcaria? E se um raio acertasse a aeronave em cheio, com você dentro? O que aconteceria? Primeiramente, aqui vai uma estatística interessante. Segundo o ELAT, Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, aviões comerciais são atingidos por relâmpagos uma vez por ano, e isso durante decolagem ou aterrissagem, quando estão em alturas abaixo de 5 km do solo. Se as consequências das descargas elétricas fossem tão drásticas todas as vezes que um raio atingisse um avião, você ouviria, no mínimo, uma manchete de noticiário por ano anunciando que o acidente foi grave. Qual foi a última vez que você viu uma notícia dessas na televisão? Origem das descargas elétricas nos aviões. A forma e o tamanho das aeronaves podem atrair as descargas elétricas, mas os resultados geralmente não causam danos irreversíveis. Na grande maioria das vezes, o que acontece é que, ao adentrar uma nuvem ou mesmo voar próximo dela, um avião pode intensificar o campo elétrico e dar início a descargas, formando relâmpagos induzidos. Após formado, o raio pode vir de dentro de uma nuvem, da nuvem ao solo ou mesmo se formar entre duas nuvens. Desde que um acidente terrível acometeu um Boeing 707 em 1963, nos Estados Unidos, a indústria aeroespacial modificou o projeto das aeronaves. Na época, um raio acertou em cheio o Boeing em pleno voo e ocasionou a explosão do tanque de combustível, resultando na queda do avião e morte de 81 pessoas. A partir daí, novas pesquisas foram conduzidas e a indústria remanejou o projeto dos aviões, modificando o sistema de combustível para praticamente eliminar os riscos de acidentes como esse. Hoje em dia, quando um raio atinge uma aeronave, causa apenas danos parciais na fuselagem e nas antenas externas. Isso acontece porque, além da modificação do sistema de combustível, os sistemas eletrônicos das aeronaves geralmente são blindados para evitar interferências da radiação dos relâmpagos. Além disso, com o avanço das tecnologias aéreas, os pilotos conseguem antever condições climáticas e evitam voar próximos a nuvens carregadas. Estou sentado na poltrona, um raio atinge o avião. E agora? Saiba que uma vez dentro de uma nuvem, ou próximo a ela, seu avião acaba virando para raio. Isso acontece porque um relâmpago atinge uma extremidade da aeronave, como o nariz ou a ponta da asa, e percorre todo o corpo do veículo na sequência, indo em direção ao solo no final. Devido ao atrito com o ar, a carenagem do avião acumula muita eletricidade estática, o que acaba atraindo essas descargas elétricas. Mas se você estiver no interior da cabine, não vai sentir muita coisa, a não ser um ruído bem alto de trovão, e aquele clarão característico, caso esteja olhando pela janelinha. O raio atinge e se dissipa da aeronave em fração de segundos, e logo tudo volta ao normal. Neste vídeo, um avião da KLM é acertado em cheio por um raio em pleno voo, e pelo que você pode perceber, continuou operando normalmente. Os pilotos podem identificar, com a ajuda dos sistemas de bordo, se houve algum dano à aeronave, e se todos a bordo estão bem. As torres de controle também servem para informar ou serem informadas sobre a incidência de raios, para que quando pousar, a aeronave passe por uma inspeção. Claro que mesmo cientes do efeito, e da passagem do raio pela carcaça do avião, os engenheiros desenvolveram um sistema de segurança, para evitar que uma descarga elevadíssima de energia cause danos maiores à aeronave. Afinal, um raio tem em média, uma corrente de 200.000 amperes. Lembrando que segundo Adam Savage, do MateBusters, 7 amperes já são o suficiente para causar arritmia cardíaca grave, e matar uma pessoa. Sendo assim, as asas do avião contam com dissipadores que servem para descarregar essa energia estática acumulada, e liberá-la durante o voo, sem comprometer os sistemas elétricos e eletrônicos do veículo. A gaiola de Faraday. Você deve se lembrar desse nome quando estudou física no ensino médio.
Um experimento conduzido por Michael Faraday em 1836, explica perfeitamente por que o avião recebe a descarga elétrica e ninguém em seu interior sofre os danos. O físico químico usou uma gaiola metálica, com um isolante e uma cadeira de madeira em seu interior, onde ele mesmo se sentou antes que uma descarga elétrica fosse aplicada de uma bobina de Tesla diretamente à estrutura. Quando a energia foi aplicada à gaiola, Faraday escapou ileso, provando que o corpo dentro de uma estrutura metálica submetida a uma descarga elétrica fica protegido devido ao caminho percorrido pelos elétrons na parte externa da superfície. Lito Souza, do canal Aviões e Música, participou do podcast Ticaracati e explicou um pouco mais sobre o assunto. Confira. Nojo. E outra coisa que a turma queria que você explicasse um pouco, a turma tem um puta cagaço, é raio. Raio, né? Mas e a gaiola? A gaiola funciona, né? Isso Não, aí então, sabe mas- tudo do canal. A turma não sabe, né? Ele sabe porque conhece. A turma tem muito cagaço. Teve até de raio. Esses dias filmou, né? Eu Gaiola vi. de... É, o raio como é que é o dando... nome? É de Faraday? Miley Cyrus, né? A Miley Cyrus. É, O que ela vinha cara fazer dando... O raio dando no avião, filmou esses Foi. dias. É. Pô! Outro dia eu tava voando, o primeiro voo com 737 MAX, que teve aqui, depois que eles voltaram a operar, foi pela Gol, e a Gol me convidou. Falei, pô, claro que eu vou. Fui, e aí a gente foi até Confins, aí teve uma apresentação lá, e na volta o tempo tava ruim aqui em São Paulo. Aí durante a descida, eu tô olhando assim pela janela e pô! Caralho. Pegou um raio no Max. É mesmo? É. Aí eu avisei para os pilotos lá, e aí reporta, e aí a manutenção vai ver o que aconteceu. Mas por que não acontece nada no avião? Porque existe o princípio da gaiola de Faraday. Depois dá um Google aí, busca Gaiola a de Faraday. Pra você saber o que é. É. Mas basicamente assim, a energia, ela costuma passar pela parte de fora de qualquer coisa. Por isso que quando se cair um raio no seu carro, a energia é dissipada e não acontece nada com você, porque Pneu você está aterrado dentro. também é. Só não abre a porta e pisa no chão. Isso, não pode fazer Sim, isso. sim, Você sim. não pode estar aterrado em algum lugar. Exatamente. E o avião, como ele é todo amarradinho, todas as partes dele tem um conector, um fio elétrico, uma malha que liga todas essas partes metálicas, então ele é protegido para isso. O raio pegou, a eletricidade vai Dissipa. percorrer pela fuselagem e não acontece nada dentro do avião. Você só, às vezes, vê o clarão, às vezes você vê e escuta, mas não acontece nada. Mas as A pessoas turma entram saber, em pânico. então, exatamente. Não, quando a Miley vai pro stories dela e fala, Pronto. eu literalmente quase morri. E não aconteceu nada com ela. nada. Cara. Que absurdo, né? Aí É, cria um terror, né? cria um É o terror. tubarão, É né? por isso que eu falo. Cria o tubarão. É por isso que eu falo. Você Não, acaba. Doberman, você acaba lembra ficando- dos Doberman? Você O acaba ataque ficando do- com um puta cagaço que você fala, mano. Essa porra vai pegar um raio e vai desmilinguir o avião no ar. E não é isso. E não é cara. isso. Deixamos aqui mais 2 vídeos para você continuar com a gente. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal e fique por dentro de todas as novidades. Até a próxima!